PF, um dos 14 roteiros que tem no Parque Nacional Serra da Capivara. O Parque Nacional Serra da Capivara é uma unidade de conservação que foi criada em 1979 em função da proteção, da intenção de proteger as culturas rupestres, né? É um parque com aproximadamente 130 mil hectares de área preservada, com 4 municípios limítrofes, São Raimundo Nonato, Coronel Ezequias, Brejo do Piauí e João Costa, e um complexo com 4 serras, Serra da Capivara, Serra Vermelha e Serra Branca, e o complexo que conheceremos agora, que é o complexo da Serra Talhada. Primeiro, trata-se de uma unidade de conservação de projeção internacional e que permite um amplo espectro de pesquisas de caráter interdisciplinar. Biologia, geografia, história, arqueologia, paleontologia são plenamente possíveis nesse espaço de pesquisa. Aqui também é possível aliar teoria e prática. Sem dúvida nenhuma, para o geógrafo, é uma possibilidade de explorar o sistema ou os ecossistemas, as relações ecológicas e, sobretudo, a presença humana historicamente definida. Esse tipo de formação, ele, em outras partes do mundo ele existe, né? Mas com essas características estão acentuadas só aqui na Serra da Capivara. Então, na nova literatura geológica, eles nomenclaturaram essa formação de faces capivara em função do layout só existir aqui, né? Então você já acha nos livros didáticos a menção à Serra da Capivara em função dessa particularidade. Então, como o arenito é muito poroso, ele contrai e retrai, né? E aí desplaca. Pra vocês terem uma ideia, ó, todas essas rochas pequenas e maiores, em algum momento elas soltaram da serra, né? Algumas por essa ação intempérica, outras por abalos sísmicos, né? Porque a gente hoje está centralizado no meio de uma placa tectônica, mas nem sempre foi, né? Tanto é que essas rochas soergueram por volta de 225 milhões de anos atrás com um choque de placas tectônicas, né? Lá em cima a gente vai explicar para vocês como foi que funcionou, para vocês contextualizar melhor, viu? Mas acontece sim. E inclusive eles acreditam até que está acontecendo, além da erosão, a sedimentação também. Em algumas partes da chapada a rocha está aumentando, né? Em função da energia da água e vários outros fatores químicos e físicos. Em função de chover pouco no parque, o que a gente faz? Como chove pouco, a tendência é que a gente aproveite o que cai, né? Então toda gota d'água que cai no parque, ela é reaproveitada. Isso engenhosamente falando. A engenharia da malha hídrica é montada de forma que toda a água que desça da chapada e caia no vale, ela venha, o que a gente chama de caldeirão, né? Esse aqui, por exemplo, foi a gente que fez, mas tem os naturais, que são aquelas bifurcação na rocha, né? o buraco na pedra. Então ela desce da chapada, passa por aquele sistemazinho de filtragem ali e vai enchendo o caldeirão. Esse aqui enche, transborda, entra na malha hídrica, transborda o próximo, que enche o próximo, que enche o próximo, e aí vai toda a malha hídrica fica cheia. E na seca nós temos 2 caminhões-pipas que passam abastecendo, né, para não deixar faltar. Então nessas áreas mais visitáveis, onde a gente tem incidência grande de caça, faz parte também do projeto piloto que eu falei para vocês de evitar que os animais saiam, tem água para os animais o ano todo, tranquilamente, né? E esse material, essa matéria orgânica que vocês estão vendo aí em cima, eles chamam de cloréula. Ela pode se proliferar naturalmente, como também pode ser colocada pelos biólogos, né? Ela tem algumas funções. A primeira é criar uma superfície para que os insetos não morram, como a abelha, né? Algumas coisas. Evitar que os nocivos não se proliferem, como é o caso do Aedes, né? E uma outra função é filtrar a água para deixar ela mais limpa. A gente olha para essa água e você pensa que está suja, né? Mas ela está limpinha por baixo, ó.
Ela cria só uma superfície e a raiz filtra para poder ela ficar um pouco mais potável com clorel no meio. A evaporação. Exatamente. Hoje talvez a gente esteja entre os 3, no máximo 5 sítios mais importantes do parque, em função dos achados, né, que foram encontrados. A escavação está em 2 fases. Logo após essa rocha, está no que eles chamam de rocha-mãe, né, que é a escavação terminada. E no sopé das pinturas eles estão escavando ainda. A relevância do sítio se dá dentre dezenas de centenas de vestígios que foram encontrados, principalmente por 2 vestígios, né? Que a professora, eles não vão ao museu não, né, professor? Vão? Amanhã? Perfeito. Então vocês vão ter a oportunidade de ver logo esses 2 achados. Primeiro foi uma machadinha, que era uma peça feita de pedra polida, que o homem pré-histórico pegava a rocha crua, né, no ambiente, e através de um processo que alguns arqueólogos chamam de abrasão, eles faziam a lascadura técnica da pedra e criavam um utensílio para o dia a dia deles, né? Cortadouros, furadouros, raspadouros. Essa machadinha que está lá no museu, ela datou de 9.200 anos, que hoje é a peça lítica mais antiga das Américas, é a pedra lascada mais antiga das Américas, né? Foi encontrado também uma cerâmica entre um colar de adornos, que datou de 8.600 anos, que também é a cerâmica mais antiga das Américas, né? Então, foram vários achados, mas em função desses 2 especificamente, o parque tem essa relevância, o sítio tem essa relevância tão grande. Essa trincheira aqui, que vai fazer na casa dele, foi feita para eles tentar datar quando foi que essas rochas desmoronaram, né? Quando foi que essas rochas soltaram da serra. Eles chegaram a 3 moronamentos através das análises das camadas estratigráficas, né? Sendo que o último aconteceu por volta de 20.000 anos, que foi quando esse grandão aqui soltou. Teve 3 grandes desmoronamentos no sítio, né? E o último aconteceu por volta de 20.000 anos. E aí eles aproveitaram e fizeram uma das entradas do sítio, né? Então tem a da rampa dos cadeirantes e tem também a entrada do Indiana Jones. Da década de 70. Antes de ser parque, isso aqui tudo era roça, Demetrios. Então o pessoal plantava milho, feijão e plantava também mandioca. E aí vinham aqui à noite fazer as chamadas farinhadas, né? Aqui é porque a gente impermeabilizou com argila para permanecer um pouco mais, mas ele tem uma espécie de lajedo, né? E aí eles colocavam a lenha num buraco que tem ali para oxigenar. E aí ele aquecia, ele jogava a mandioca e com o rodo ia dessecando até o que existe nas farinhadas. Sim, era um forno de farinha. Já é a origem. Um modelo rústico. Exatamente. Né? E essa ação de aquecer prejudicou um pouco o painel de pintura. Você vê que tem algumas pinturas, mas já estão meio sem nexo, porque em função do calor. Essa questão da preservação das pinturas pelo nativo contemporâneo foi até objeto de estudo da nossa equipe, porque a gente não sabia por que eles não mexiam, né? Viviam aqui no meio das pinturas, principalmente o menino vai lá mexer, né? E a gente fez uma pesquisa a respeito disso e chegamos à conclusão que era misticismo, eles tinham medo das pinturas, por não saber do que se tratava. Meu pai fala que os irmãos dele, os mais velhos, falavam assim: Nego Otávio, não mexa nesse negócio aí não, que aí é o desenho do índio caboclo brabo. Seu Pedro, que era um cidadão que morava nos Abelês, perguntando para ele por que eles não mexiam nas pinturas quando eram crianças, ele disse assim: Ari, eu morei um tempo na Bahia. Essa explicação eu achei fantástica, matou o meu questionamento. Eu morei um tempo na Bahia, perto do meu prédio tinha um terreiro de candomblé. E às vezes eu saía para trabalhar, tinha galinha assada, tinha champanhe, tinha corrente de ouro. E eu não pegava porque eu tinha medo. Do mesmo jeito eram as pinturas. Eles por não saber do que se tratava, medo de atrair má sorte, alguma coisa do tipo, né? Foi uma preservação, mas inconsciente. Que bom que eles preservaram inconscientemente, né? Hoje nós temos aproximadamente 40.000 registros de pinturas rupestres. É considerado o maior arquivo do planeta, é o da Serra da Capivara, né? E eles estimam em pouco mais de 30%, né? Pinturas que foram justamente esses desenhos que trouxeram os pesquisadores para a região do Parque Nacional na década de 70.
Então eles utilizavam os abrigos sob rocha, paredões rochosos, locais que não tinham sombra às vezes, e faziam os desenhos, pinturas que se contrastam muito com a rocha. Infelizmente, como a rocha sofre os processos que a gente sabe, os processos naturais que vão apagando o desenho, não tem como mais interferir. É um processo irreversível. O que a gente pode tentar fazer é tentar retardar para que a pintura perdure por mais tempo. Como, por exemplo, colocando uma pingadeira, como ali um processo, uma ação feita pela equipe de conservação dos desenhos, uma pingadeira, colocar uma massinha próximo do desenho para não desplacar aquela pintura, fazer a limpeza do desenho, de retirar a poeira, porque se ficar por muito tempo ali, ou aquela casinha de inseto, petrifica e acaba acabando o desenho, apagando. Então são desenhos que retratam provavelmente cenas dos povos pré-históricos, como dança, rituais, caça, luta, até sexo. Então o que nós temos realmente a fazer é tentar interpretar. A gente jamais vai afirmar o porquê que eles desenhavam. Por quê? Porque quem pintou as pinturas não está mais presente. O código se perdeu com o tempo. O que nos resta realmente é só tentar interpretar. Então foram criadas tradições. Hoje a gente quase não utiliza mais essas tradições, mas foi criada a tradição Nordeste e Agreste. A tradição Nordeste é mais a pintura, o dinamismo, o movimento da pintura, como se tivesse rituais, dança, sexo, caça. E a tradição Agreste é aquela pintura estática, sem movimento, e vão serrar os animais. E vai ser uma pintura que não vai ter muito detalhe, vai ter borrões, não vai ser muito bem feita, ao contrário da antiga tradição Nordeste, que a gente vai explicar ao longo do roteiro as questões da mudança das tradições. Então, essas são as tradições presentes no parque. No parque, né? Do lado ali tem uns tracinhos. Muitos dizem que é contagem, pode ser outra coisa, mas a gente chama de grafismo puro. Por quê? Porque você trazendo para o seu mundo real, você não consegue interpretar. Já ali eu consigo dizer que pode ser um homem. Ali pode ser contagem, mas eu não sei o que era. São traços realmente. Ali tem mais desenhos. Tem sítio muito mais preservado, dependendo do horário que você vai visitar, o sol